Gênesis 3, 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás só sabe mentir. Ele é incapaz de dizer a verdade. O que ele diz são sempre mentiras, ou parte da verdade, o que também é mentira. Neste texto podemos ver as mentiras de Satanás através da serpente. A primeira está na forma de uma pergunta. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Esta é a primeira. Satanás colocou na boca de Deus palavras por ele nunca ditas. A segunda mentira: certamente não morrereis. Segunda mentira. Totalmente contrário à verdade que Deus tinha proferido e que se veio a concretizar. Terceira mentira, podemos dividir em três. Se abrirão os vossos olhos. Pelo contrário, os olhos espirituais não foram abertos, foram fechados. Os olhos da pureza e do bem fecharam-se e apenas ficou a cegueira da maldade humana. Sereis como Deus. Adão foi feito à imagem de Deus, mas a partir dali ficou mais parecido com o inimigo de Deus. Sabendo o bem e o mal. O conhecimento que eles tinham até ali sobre todas as coisas era aquilo que Deus queria que eles tivessem e que Deus lhes iria dando dentro do seu plano. A partir dali ficaram apenas conhecedores do mal, pois conhecer o bem é conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Esse mal que eles conheceram refletiu-se nas suas almas, nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua vontade. Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os seus pensamentos foram influenciados. Eles passaram a pensar como iriam resolver o problema. E para isso cozeram folhas de figueira. O raciocínio é influenciado pelo conhecimento do mal. Da maldade em relação à nudez. Raciocínio que pode fazer sentido quando a inocência, a bondade, a pureza é perdida. Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. As suas emoções foram afetadas pelo mal. Tiveram medo. Deus nunca lhes meteu medo. Deus não fala através do medo. Deus não se revela pelo medo. O medo é fruto do conhecimento do mal e não fruto do conhecimento do bem. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A sua vontade, as suas ações foram influenciadas
pelo mal. Esconderam-se de Deus. Foram para as trevas. Podemos dizer, amaram mais as trevas do que a luz. Porque quando se tem o conhecimento das trevas, do mal, fica-se cego em relação ao que é bom, ao que é maravilhoso. Não andam mais na luz, não é possível mais andar na luz. Qual é, então, a solução para esta tão grande tragédia? A solução está no Cordeiro, está em Jesus, o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O último Adão, Jesus, ele apresenta-nos as verdades que desfazem as mentiras da serpente. A primeira mentira era: não é assim que Deus disse. Deus não tinha dito aquilo. A verdade do último Adão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E é toda a palavra e não apenas partes. A segunda verdade que o último Adão nos traz, que vai contradizer a mentira, a segunda mentira é: certamente não morrereis. A verdade que o último Adão nos traz é esta: nós vamos morrer nos nossos pecados. Nós vamos morrer, mas podemos ser salvos se crermos em Jesus. Há salvação para nós. Esta é a verdade do Evangelho. A terceira mentira era que eles seriam iguais a Deus. A verdade que o último Adão nos traz é que não somos iguais a Deus, mas podemos ser cada dia mais iguais a Jesus. Podemos ser mais parecidos com Ele pela operação do Espírito Santo em nós. De que forma? Deixando que o Espírito Santo transforme, mude, controle os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vontade. O primeiro Adão passou para nós a sua carga genética, tanto para o nosso corpo como para a nossa alma. Isto é, foi feito em alma vivente. O último Adão, Jesus, foi feito espírito vivificante. E quer e pode passar para nós a sua carga espiritual, dando-nos o seu espírito. Podemos perguntar: eu estou a ser influenciado mais pelo primeiro ou pelo último Adão? Uma forma de sabermos se estamos a ser influenciados pelo primeiro ou pelo último Adão é analisar se o que pensamos, sentimos e fazemos é em função de quê? É por causa de quê? Se o que pensamos, sentimos, fazemos é para nos sentirmos bem connosco próprios, centrados em nós mesmos, comparando-nos com os outros, louvando a Deus porque não somos como os demais, como o fariseu da parábola que Jesus contou, então, se é assim, nós estamos a ser controlados pelo primeiro Adão. Nós estamos a ser controlados pelo orgulho, que é uma característica do primeiro Adão. Se pelo contrário o que pensamos, sentimos, fazemos, acontece fruto de uma relação com Deus, de uma necessidade que nós temos de recorrer a Deus em oração, de nos centrarmos nele, não nos compararmos com ninguém, a não ser com Jesus, louvando a Deus no nosso íntimo e com verdade, porque não somos nós, mas é Ele que faz todas as coisas, tanto o querer como o efetuar. Enfim, se somos como o publicano na parábola que Jesus contou, então estamos a ser controlados pelo último Adão. Estamos a viver
cheios do Espírito Santo, e não no nosso orgulho, mas em oração. Nunca podemos esquecer qual é a nossa situação. Que só na dependência total e constante do Espírito Santo podemos vencer o pecado que está em nós, fazer o que agrada a Deus e chegarmos até ao fim.